Boa noite novamente, pessoal. Achei bem curioso que enquanto essa semana eu estava orando e pensando no que a gente podia partilhar nesse momento de estudo da palavra, agora domingo à noite, me veio à tona uma experiência que eu vivi algum tempinho atrás, que para mim foi bem interessante e me fez pensar sobre o como a igreja Cristo nos permite viver alguns privilégios, né? E antes de entrar nesse privilégio em si, de comentar sobre esse privilégio em si, eu quero contar então essa experiência que eu tive a oportunidade de viver alguns dias atrás para vocês. Mais ou menos uns 45 dias atrás, vocês sabem que eu treino jiu-jitsu, né? Eu gosto muito de treinar jiu-jitsu. Aí o pessoal da academia lá onde eu treino, obrigado Felipe Felago, falou que ia ter uma competição, né, por equipes e tal. E aí todo mundo foi incentivado a competir, né? Nós nos preparamos para ir competir. E aí começou um negócio muito divertido lá na academia, né? Porque todo mundo começou a ver onde é que era ruim, o que precisava melhorar. Aí começou a treinar com o cara que era bom na coisa que o cara era ruim, né? Começou aquele trabalho de time, assim, para a gente melhorar nas coisas que a gente não era bom. E aí depois de algumas semanas, né, de treino bem duro, de um ajudando o outro a evoluir, aquela história toda, a gente foi para a tal da competição. E aí chegou na hora de competir, foi bem legal, porque além de estar um pouco mais preparado que o normal, sempre que algum amigo nosso competia, né, tava todo mundo lá torcendo, né, gritando para o cara não soltar, para o cara não cair, para o cara não desistir, e os professores estavam lá tentando dar orientação, e ficava aquele negócio de não, eu vou dar o melhor, vou tirar até a última gota da minha força aqui para tentar lutar por todos, né? E aí eu pensei, caramba, né, que negócio legal poder viver isso, né? De estar junto com o pessoal em busca de um objetivo, lutando por alguma coisa, vendo que mesmo diferentes a gente está se apoiando, a gente se ajudou, aquela história toda e tal. Aí logo depois que eu pensei isso, eu disse, cara, e como a igreja é mais intenso ainda, né? Porque não é só uma competição, não é só um esporte. Em Cristo a gente tem o privilégio de desfrutar dessa unidade em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida. E aí eu comecei a pensar e olhar para o projeto de Cristo, para a igreja, para as comunidades, né, que bem ajustadas a Ele, podem estar fazendo a vida de todo mundo que faz parte desse organismo vivo que é a igreja ser diferente, ser mais agradável, ser mais leve, ser sozinho, ter propósito, ter objetivo. E aí, pensando nisso, fui olhar para as Escrituras, né? E aí, lá nas Escrituras, em 1 Coríntios, eu achei um trecho muito interessante para a gente falar sobre esse assunto. Então, vocês podem ir caminhando para 1 Coríntios, e enquanto vocês vão indo para lá, eu acho que é interessante a gente pensar um pouquinho no contexto do que essa igreja estava passando nesse momento, né, quando essa carta foi escrita. Então, como muitos de vocês sabem, a carta é de autoria paulina, né? Ela foi escrita por Paulo, ali mais ou menos 55, 57 depois de Cristo. Ela é direcionada, pessoal, a uma igreja que estava situada em uma cidade que em nada ficava devendo para as grandes metrópoles da época, né? Inclusive nas características negativas, né, de cidades grandes. Era um centro comercial do Império Romano, formado por gregos, por romanos, pessoas que vinham do Oriente. A sua população, no geral, era bem influenciada pela cultura competitiva greco-romana, né? De esportes, militarismo, etc. Valorizava muito a questão do status e da glória diante da sociedade, né? Então, esse aí era mais ou menos o pano de fundo dessa galera. Os cristãos dessa comunidade que ali estava surgindo, então, eles lutavam muito contra as suas antigas raízes, né? Sobre suas questões mundanas, principalmente no que diz respeito aos sofismas filosóficos, né? A filosofia, como ela influenciava seu modo de viver, as práticas mundanas que eles tinham antes por estarem imersos numa cultura pagã e toda aquela história, né, do orgulho, né, greco-romano que a gente abordou ali antes. Então, nesse contexto que Paulo vai estar escrevendo essa primeira carta, destinada a essa comunidade ali presente em Corinto, com o propósito de falar para eles, né, sobre como a verdadeira maturidade espiritual, vivenciada como igreja, vai desenvolver relacionamentos de amor debaixo do poder da graça
unificadora de Jesus. Então, Paulo vai escrever essa primeira carta nesse intuito, dizendo, se vocês experimentarem essa maturidade espiritual cristã verdadeira, vocês vão estar desenvolvendo relacionamentos de amor como comunidade, que expressam, que vivem, que experimentam essa graça do Senhor Jesus Cristo. Então, com isso em mente, com esse contexto, com a gente entendendo melhor essas coisas, nós vamos abrir ali no capítulo 12 e nós vamos estar lendo dos versos de 14 até o 26. Não, vamos ler do 12 até o 26, melhor. E com base nesse trecho, então, pessoal, nós vamos falar sobre 3 atitudes que são fundamentais para que a gente possa viver essa unidade em Cristo como igreja. Tá bom? Então, vamos lá. 1 Coríntios 12, 12. Vai dizer o seguinte: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispõe cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vamos orar, pessoal? Senhor Jesus, somos muito gratos porque o Senhor nos dá o privilégio de poder parar num domingo à noite como comunidade e ter esse momento de nos debruçar sobre a Tua Palavra e entender o que ela tem a nos ensinar e a desafiar os nossos corações, Pai. Te colocamos esse momento e te pedimos que o Senhor possa estar trabalhando nas nossas vidas, como indivíduos e como comunidade, as coisas que o Senhor tem a tratar no nosso coração e que possamos, Senhor, ser ensináveis diante de Ti. Que através do Teu Espírito Santo a gente possa entender esses desafios e ser transformado de maneira a Te agradar, Senhor. Te pedimos que o Senhor possa estar nos deixando atentos nesse momento e, ao mesmo tempo, que possamos entender quais questões a gente vai ter à frente depois disso, Pai. É isso que Te pedimos e agradecemos no Teu nome, Jesus. Amém. Então, pessoal, acho que a primeira questão que Paulo vai trazer acerca de a gente poder vivenciar e viver essa unidade em Cristo, está ali no começo do trecho. Ela vai começar a ser mais enfática nos versos 15 a 20, e ele vai estar falando sobre a questão de que para vivermos unidade, a gente não deve invejar ou desprezar o outro, invejar ou desprezar o nosso irmão, né? Ele vai começar o texto, como vocês viram, fazendo uma excelente ilustração que relaciona a unidade do corpo humano, formado por muitas partes que precisam estar bem ajustadas umas às outras, com o funcionamento, né, dos membros que ajustados a Cristo podem ser e viver a real experiência do que é ser e demonstrar o viver sendo igreja, né? Paulo vai começar, através desses exemplos, a mostrar sobre como é crucial a gente não desprezar nem invejar os nossos irmãos, que, graças a Cristo, são e fazem parte do mesmo corpo que nós.
O apóstolo vai continuar nos lembrando ali, nesse início dos versos de 15 a 20, que no perfeito plano de Deus, além de cada membro ser parte importante do corpo, cada membro também exerce uma função importante, conforme a vontade de Deus, para que o corpo possa estar existindo e funcionando de maneira adequada. Como é que a gente traz isso para a prática? Obrigado. Se todos nós, aqui na Aliança, fôssemos iguais, né? Vamos pegar, como vai ser um exemplo negativo, vou me colocar, tá? Se todos nós fôssemos teimosos, né? Se todos nós gostássemos de argumentar, se todos nós fôssemos meio patrolão, assim, que mira uma coisa e vai direto para ela, né? E se todos nós também fôssemos um pouco emotivos demais, né? Porque eu sou um cara emotivo, eu fico muito temperante diante das situações. Exatamente iguais, se reuníssemos dentro desse salão, provavelmente a gente ia ter a conhecida como Primeira Grande Guerra da Aliança, né? Porque todo mundo ia ser igual, quando alguém discordasse do outro, 150 fofos eles iam se matar até um deles ganhar, né? Mas, na sua soberania, Deus, ajustando a Cristo, uniu Fofos e Micheles, né? Que minha esposa é o meu oposto. Ela é mais tranquila, mais racional, ela sabe conversar, mas não é tão enfática em ter que sempre ganhar no seu argumento e tudo mais. E aí, lá em casa, a gente experimenta de uma liga boa, por ser diferente, né? Que um ajuda o outro nas suas necessidades, etc, etc. Independente de quantos membros nós formos, né, nós sermos, Jesus meticulosamente nos ajustou e nos deu a oportunidade de estarmos ajustados a Ele como comunidade. Cada um nas suas características, podendo somar e exercer sua função, lembrando de que todos nós fomos igualmente salvos e perdoados por Ele, lembrando de que todos nós, mesmo simples e limitados, temos a oportunidade de ser instrumentos nas suas mãos. E lembrando também, para que esse corpo esteja saudável, nós precisamos estar totalmente alinhados, ajustados a esse Jesus que transformou as nossas vidas por completo. Tudo parece bem simples até agora, né? É só a gente saber que somos diferentes, que estamos aqui, que Jesus é o cabeça e ok. Mas, se a gente não analisar a fundo o que esses sentimentos negativos que Paulo descreve aqui, ali dos versos 15 ao 20, realmente são, a gente dificilmente vai parar para tentar tratar eles, né? Toda vez que a gente, de alguma forma, considera o outro melhor, e aí quando eu digo melhor, não é no sentido positivo, tá? Quando eu digo considera o outro melhor, é quando a gente considera o outro superior a ponto de a gente pensar assim, bah, olha aquele cara lá, né? Tipo, ele está ali exercendo aquela função e eu estou aqui esquecido. Ou ele entra aqui, todo mundo conversa com ele e ninguém dá bola para mim. Toda vez que a gente tem esse sentimento negativo, de alguma forma, a gente está permitindo com que o corpo não funcione alinhado no propósito que ele deve estar. Da mesma forma que a gente olhar para alguém e não demonstrar interesse ou apreço pela vida daquela pessoa, de olhar e dizer assim, mas aquele fulano ali não é tão relevante no nosso meio, não é tão importante no que a gente é como comunidade, deixa ele lá, deixa ele quietinho, a gente também não está funcionando de forma bem ajustada conforme a vontade de Deus para nós, conforme a vontade de Deus para nós como igreja. Por isso que ele vai usar aqueles exemplos ali no início, onde ele vai dizer, né, que eu sou mão, não tenho nada a ver com esse corpo, né? Eu sou olho, não tenho nada a ver com isso, etc, etc, né? Em relação às partes. Como a gente pode transformar essa realidade a ponto de conseguir viver a unidade, sabendo que para que essa unidade possa ser real, a gente não pode permitir com que inveja ou desprezo façam parte da nossa comunidade. Eu acredito que aqui a gente tem que nos fazer umas perguntas e nos avaliar de forma bem sincera em relação a como a gente decorre os relacionamentos no nosso meio. Primeiro, o como nós, como indivíduos, temos sido em relação às outras pessoas da igreja. Nós temos demonstrado igual apreço, nós temos demonstrado igual valor a todos. A gente entende que Deus tem um propósito especial para cada um que faz parte da nossa comunidade,
ou a gente só se preocupa com os nossos interesses, com os nossos fins, com os nossos meios? Nós temos entendido que para demonstrar essa diferença que Jesus faz nas nossas vidas, sendo o centro, isso é fundamentalmente necessário? Ou a gente não para pensar nessas questões? Por que eu digo isso? Porque, como eu falei para vocês, unidade por unidade, a gente consegue enxergar, às vezes, numa academia de jiu-jitsu, né, que os outros estão preocupados ali em ajudar os seus colegas a ir bem numa competição. Mas a unidade que nos é proposta a ser vivenciada por Cristo e estendida pelo ensino dos apóstolos através das Escrituras, vai muito além disso. Vai além a ponto de que quando a gente sabe que um irmão está passando por alguma necessidade, quando a gente sabe que um irmão tem alguma limitação, quando a gente sabe que algum irmão está sofrendo alguma dor, nós, como parte desse corpo, também sentimos o mesmo que esse irmão sente. Também se preocupa com o bem-estar desse irmão, assim como o nosso. Também tenta agir para que esse problema seja resolvido, porque é importante para nós, é parte do que somos como corpo. Então, pessoal, primeira questão para que a gente possa vivenciar essa unidade que Cristo nos permite viver é atentar muito para essa questão de que não podemos deixar ou permitir que inveja ou desprezo possa acontecer no nosso meio. E isso geralmente acontece de forma silenciosa, tá? As pessoas não vão sair dizendo assim, Lucas, eu não gosto de ti, cara. Né? Eu tenho azar de fazer parte da mesma igreja que tu, não sei por que Jesus pensou isso aí. Né? Ou as pessoas também não vão dizer, o Olir não vale nada, não sei porque ele não está aqui. Né? Dificilmente vai ser dessa forma, e se for assim é porque já chegou num ponto muito doente. Mas, às vezes, isso acontece de forma silenciosa, isso acontece de forma, às vezes, impensada. Então, a gente, como cristão, tem que constantemente estar pensando no como a gente considera o nosso próximo, e principalmente o nosso próximo irmão, parte da mesma comunidade. A gente se preocupa em saber quem está passando necessidade no nosso meio, a gente se preocupa em saber quem está triste no nosso meio, a gente se preocupa em ajudar as pessoas que a gente vê ou sabe que tem algum tipo de limitação, ou a gente simplesmente não faz. Como corpo de Cristo, a gente tem que entender que nosso papel é ir além de um relacionamento simples e comum que nem todo mundo vive. Mas o trecho vai continuar. E Paulo vai dar sequência agora, começando a abordar o assunto usando o mesmo gancho da ilustração do corpo humano, mas agora de maneira um pouco mais profunda ainda. Ele vai nos deixar claro que viver a unidade não é somente a questão do desprezo e do invejo pessoal, né? De olhar assim para a pessoa e desprezar ela por ser quem ela é ou invejar ela por ser quem ela é. Mas a gente também tem que atentar, também tem que cuidar com a questão de não invejar ou desprezar a função que os nossos irmãos exercem no nosso meio como igreja. Então, vai além do só as pessoas, mas também vai em direção ao que as pessoas fazem no nosso meio. Como que é isso na prática? Para que o corpo humano possa funcionar de forma adequada, todas as partes ali são vitais. Né? Para que o corpo humano possa estar exercendo o que ele precisa fazer de maneira correta, tudo é importante. Mesmo as que pareçam mais simples ou menos valiosas, elas estão ali como parte de um organismo que é perfeitamente projetado e ajustado por Deus para estarem exercendo o seu papel no corpo de forma que ele consiga fazer tudo o que precisa fazer. Aí a gente pensa, mas tem partes que não são tão importantes assim. Né? A gente pensa de cara isso aí. E aí, se a gente vai estudar a fundo, a gente vê que não. Toda parte tem uma função em aliviar algo ou tornar algo mais fácil, ou a pelo menos tornar alguma experiência um pouco mais tranquila do que se essa parte não estivesse ali. Querem um exemplo simples? Né? Esses tempos atrás a gente estava fazendo a leitura da Bíblia lá no grupo de WhatsApp, que nós estamos tentando ler a Bíblia inteira, e eu não sei se vocês lembram, mas tem um momento lá em que alguns reis são capturados e o captor deles tinha o costume de cortar os dedões das mãos e dos pés. Né? Aí a gente pensa, mas por que o cara faz isso? Né? Se a gente for olhar a fundo, os dedões dos pés eles são fundamentais para a propulsão do nosso corpo e para o apoio dele. Então, se a gente não tiver o dedão no pé, o nosso corpo não consegue correr como ele deveria e é muito mais difícil se equilibrar do que quando ele não está ali.
Então, a prática que esse rei exercia de cortar os seus dedões das mãos e dos pés quando capturava algum outro rei para demonstrar força, era porque aqueles caras tinham que andar devagar, de forma engraçada, se equilibrando, e comer era um negócio tipo uma criança recém-nascida, né? Tinha que de concha, de um jeito bem humilhante. Então, às vezes, os nossos simples dedões ou polegares, eles são muito mais importantes do que a gente pensa. Eu lembrei também de um exemplo bem engraçado, sobre até os próprios equipamentos ou instrumentos, né? Eu tinha uma guitarra que eu gostava muito uma vez, né? E ela era fantástica, assim, né? Tudo que eu gostava de tocar com ela eu conseguia. Foi uma guitarra que eu fiquei um tempão assim me esforçando para ter e tudo mais. E ela tinha umas pecinhas que ficavam onde prende as cordas, que elas eram, eu lembro até hoje porque elas me deram um problemão. Elas mediam 5 milímetros de comprimento, 3 de largura, né, e faziam um cubinho nessa mesma medida. Então, tipo assim, um negocinho pequenininho, né? E eu não sabia que essas pecinhas elas eram fora do padrão de todas as outras guitarras. Todas as outras guitarras tinham essas mesmas pecinhas que prendiam a corda em outra medida. E aí, um belo dia, eu fui trocar as cordas da minha guitarra e quebraram 2 dessas pecinhas, 2 desses cubinhos, né? Eu fiquei 6 meses e meio com a guitarra inútil, até eu achar um cara que fosse bom de fazer pecinha de ferro pequenininha assim, para conseguir ter paciência de fazer umas 20 delas, né? Porque eu já fiz um estoque para não perder mais, para toda vez que quebrasse uma conseguir repor. E aí toda vez que eu olhava para aquela guitarra, eu pensava tipo, essa guitarra é bem legal, mas se não tiver aquela pecinha ali, ela serve para ficar na parede, não serve para mais nada. No corpo de Cristo, todas as funções elas são importantes, né? Vocês não pensem que porque de vez em quando o Edgar ou eu damos estudo aqui na frente no domingo, a gente exerce uma função que é mais necessária do que várias outras que são parte da nossa vida como comunidade. A gente precisa das pessoas que são responsáveis por organizar as coisas, a gente precisa do serviço cristão, dos facilitadores, dos auxiliares de grupo célula, das pessoas que dão discipulado, do pessoal que se envolve com as questões mais pragmáticas e burocráticas da aliança, da galera que se preocupa com organização, limpeza e etc, etc. Se a gente desajustar qualquer uma dessas funções, vocês podem ter certeza de que todos nós vamos sofrer alguma consequência. Vai ficar um pouco mais desagradável, né? Vai ficar um pouco mais difícil, às vezes, estar junto, ou a gente vai ficar prestando atenção àquele problema que, se alguma pessoa tivesse sendo incentivada a estar fazendo aquilo, poderia ser e se tornar mais fácil. Então, a gente não pode esquecer, pessoal, que a pessoa que é minha irmã em Cristo, ela é parte da mesma igreja que eu, e o seu papel é extremamente importante nessa comunidade. E por isso que, como irmãos, é importante, ao invés de a gente ficar desprezando ou menosprezando ou não dando importância para determinadas funções no nosso meio, pelo contrário, a gente deve se preocupar com a saúde e o bem-estar do que a gente é como corpo bem ajustado a Jesus, né? É como se, quando nós estamos trabalhando, a gente tomasse cuidado para não martelar nenhuma parte do corpo, porque vai doer, né? Porque todo o corpo vai sentir e vai ficar incomodado com aquilo. Então, a gente vai colocar uma luvinha, né, de segurança, ou segurar o prego de maneira adequada, ou martelar com cuidado, para tudo acontecer sem machucar nada nem ninguém. Como cristão, a gente é chamado a viver como uma comunidade, não com uma prancheta na mão, avaliando as coisas conforme elas acontecem e dizendo, isso é bom, isso não é bom, isso eu gostei, isso eu não gostei. Não. Como cristãos, nós somos chamados a sermos preocupados e engajados no decorrer de todas as atividades. Tipo assim, eu não estou gostando de determinada coisa que está acontecendo na nossa comunidade, na nossa igreja, no que a gente é. Então, o que a gente faz? Primeiro, é nossa igreja, é o que a gente é, então é nós também. Segundo, a gente procura as pessoas que fazem parte daquela questão específica da igreja e conversa com elas de maneira adequada. Fulano, estou sentindo que tu está cansado, estou sentindo que tu não está bem, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Tu está passando por alguma necessidade, por alguma dificuldade? Em que eu posso aqui ser teu auxílio? Anda junto, se interessa, porque é teu corpo, bem ajustado a Jesus, que é nosso Senhor. Se a gente está com um problema,
a gente vai no médico e a gente sabe que está com aquele problema ali, a gente não pede para cortar fora, né? A gente tenta tratar, a gente tenta fazer funcionar direito. E em nossa vida comunitária, é da mesma forma que Paulo nos incentiva a viver. A gente vai além a ponto de ser chamado a verdadeiramente se interessar pela vida dos nossos irmãos, a ponto de rirmos e chorarmos juntos. É essa intimidade, é esse ajuste em Jesus que a gente é chamado a viver. Se eu sei que o Gava está sofrendo, eu não vou passar pelo Gava, não dar bola e dar risada. Eu vou me preocupar com o meu irmão, precioso em Cristo para mim. Independente da função e do exercício ministerial que cada um vai ter no nosso meio, de alguma forma, a gente tem propósito no que nós somos como igreja. Nós somos chamados, sim, a oferecer o nosso melhor para Jesus, então. Se eu sou chamado a ser o cara que faz o café na celebração, eu vou me preocupar em fazer o café mais agradável a todos. Vou errar várias vezes, né? Eu lembro quando eu comecei a fazer o café ali, meu chapéu. As primeiras 4, 5 vezes eu fiz café para mim, né? Aí não deu muito certo, porque eu gosto de café forte, de barrão, né? Aí a galera falava, fofo, tá muito forte, dá uma maneirada, né? A gente não está conseguindo curtir o café, nós estamos só conversando, está faltando café. E aí comecei a perguntar, pessoal, o café está melhor hoje? O que vocês estão achando? Não, hoje está um pouco melhor, está mais fraco, mas ainda um pouquinho mais. E vai ajustando e tudo mais. Porque qual que é o propósito do café? Não é deixar o fofo feliz para tomar 3, 4 copos e chegar para casa com os olhos desse tamanho. Né? Não. O propósito do café é, num dia frio, proporcionar uma boa conversa ali atrás, para vocês não irem para casa rápido e poderem se relacionar mais. Então, a gente pensa no todo. Grupo Célula. Como é que tem sido o nosso Grupo Célula? A gente tem se preocupado com as necessidades de todas as pessoas do grupo? Nós temos ouvido a todos, falado com todos, tentado ajustar as coisas a todos? Ou a gente chega lá e quer ter um grupo legal? Ou a gente chega lá, senta e pensa, pô, se o facilitador não me trouxer um negócio surpreendente da Bíblia hoje, eu vou sair daqui decepcionado. Né? Ou, queria que a gente tivesse um cara que toca violão para ter louvor legal no grupo. Todo mundo pode tocar violão, né? Talvez esse seja teu chamado, talvez esse seja teu desafio. A gente tem que olhar para as coisas sabendo que nós somos parte delas. E se a gente sabe que tem um irmão engajado com essas coisas, a gente tem que ajudar esse irmão engajado com essas coisas a exercer o melhor dele, ao invés de ficar puramente julgando ou avaliando. Como tem sido, então, pessoal, o trato em relação aos nossos irmãos em Cristo, no que diz respeito à função que cada um deles deve exercer aqui dentro da Aliança Bíblica do Pio X? Nós temos nos interessado, nós temos estado preocupados, dispostos e disponíveis a essas pessoas? Os ministérios que a gente vê um pouco mais esticados, um pouco mais vivendo no seu limite, nós temos nos preocupado em ajudar? Nós temos estado disponíveis a servir de alguma forma? Ou simplesmente a gente tem sentado, apontado e avaliado? A gente é uma comunidade viva e bem ajustada a Cristo. Cabe a nós ir um pouquinho além. Por isso que, por fim, ali na segunda parte do versículo 24 até o 26, o apóstolo vai encaminhar o final do trecho expondo um objetivo muito claro para todos nós, tendo em vista o plano de Deus em relação à igreja. Como parte do corpo de Cristo, independente de quem seja ou de qual função que a gente possa estar exercendo, nós somos chamados e desafiados a buscar o bem-estar dos nossos irmãos. Essa é a terceira atitude que a gente tem que ter para viver a unidade. Buscar o bem-estar do nosso próximo. Paulo vai nos lembrar de que, para que essa unidade que é proposta por Cristo venha a ser possível, o corpo não pode ter divisões. Até porque, quando um corpo é dividido, como a gente viu antes, ele tem o seu funcionamento severamente afetado. E aqui, eu não estou me referindo somente à ilustração, mas à nossa vida como comunidade, que acaba se tornando muito mais difícil quando a gente permite divisões no nosso meio. Cristo tem que ser o centro e o todo. Sendo assim,
A gente tem que priorizar o bem dos nossos irmãos no que diz respeito a gente viver uma vida que possa demonstrar Cristo exercendo o nosso chamado. A gente deve estar muito atento a essas coisas. Então, acima de preferências, acima de gostos, acima de qualquer tipo de milindre ou privilégio, a gente tem que estar preocupado com demonstrar Cristo e permitir com que os outros possam viver demonstrando esse mesmo Jesus no nosso meio. O apóstolo vai continuar nos lembrando de que quando um membro sofre, todos acabam sofrendo, ou pelo menos em um corpo saudável, todos deveriam vir a sofrer. Desde a dores da vida, provações ou até mesmo a luta contra o pecado, quando vivemos unidade, naturalmente a gente se envolve e se compadece com essas questões que afetam nossos irmãos. A gente jamais vive indiferença dentro da igreja quando a gente realmente está ajustado no que diz respeito a se preocupar com o próximo como nós deveríamos. Seja alguém que está passando por um luto, seja alguém que está passando por uma necessidade física ou financeira, seja alguém que está tendo uma luta ferrenha contra a carne e contra o pecado em algum sentido, quando a gente é igreja e funciona como igreja deveria ser, a gente se envolve, se preocupa e sente as dores do lado dessas pessoas. Paulo também nos lembra de que quando a gente vive a verdadeira unidade que é proposta por Jesus e para a sua igreja, quando um membro do nosso corpo é honrado, é como se todos nós estivéssemos junto com ele sendo honrados. Quando acontece algo de bom na vida dos nossos irmãos, quando eles demonstram esse bem-ajuste a Cristo, a palavra e tudo mais, nós nos sentimos felizes. Nós nos sentimos satisfeitos, nós comemoramos como se fosse para a gente. E é tão legal, isso eu tenho o privilégio de poder viver muitas vezes, quando eu estou conversando com alguém que não é cristão, ou quando alguém que é parte de outra igreja e conhece um de vocês, de alguma forma a gente acaba, um dia pequeno, né, se cruzando, e a pessoa fala bem de algo que vocês fazem, ou do que acontece na igreja, ou do que viram na vida de vocês. Isso são muitos dos presentes que Jesus me dá, às vezes, durante uma semana. A última vez, ele não está aqui, eu posso falar dele, então. Eu tenho um alvo evangelístico em comum com o Nando, o Nando da Sara. Ele treina lá na academia de jiu-jitsu. E aí a gente postou um negócio no Instagram e o cara viu que eu era amigo do Nando, que o Nando era meu amigo, ele disse, tu conhece o Nando, né? Eu disse, sim, conheço. Aí ele disse, cara, que cara legal, né? Sempre disposto a ajudar, preocupado com os amigos, tal, tudo mais. Legal saber que vocês são parte da mesma igreja. Sabe? E isso me alegra por dentro. Pô, o cara é meu irmão, meu amigo em Cristo, está fazendo a diferença na vida de um rapaz que eu estou falando de Jesus. Que ótimo, fantástico. Isso é igreja. Da mesma forma, quando acontece um exemplo negativo disso, me dói como se fosse para mim. O que eu posso fazer para ajudar o cara que ele está rateando lá? Né? Quanto a gente tem buscado, pessoal, viver a unidade nesse nível de profundidade, onde os interesses passam a ser não mais somente os nossos, onde o bem-estar passa a ser não somente o meu, onde a gente deixa o egoísmo de lado e vive a igreja como ela deveria ser na sua essência. Lá aquele capítulo que todo mundo sabe, eu já leu, né? Atos 2, 42 a 47, né? Eles faziam tudo juntos. Eles viviam o evangelho na essência juntos. O quanto a gente tem se preocupado com essas coisas na nossa vida como comunidade? O que tem nos atrapalhado no ter essa atitude de interesse e compaixão para com os nossos irmãos? Para que a gente consiga usufruir dessa unidade que Cristo nos permite ter. O que tem sido, ou que tem servido de motivo para que o meu egoísmo ou o meu desinteresse aconteça? Eu tenho me colocado na frente? Tem alguma coisa que eu tenho considerado mais importante ou valorosa para mim do que a mensagem do Evangelho? Do que os meus irmãos em Cristo? O que precisa mudar? É extremamente importante a gente avaliar isso sendo parte do corpo do qual nós, graças a Cristo, somos parte, que é a Aliança Bíblica do Pio X. A gente tem que sentar e pensar no como tem andado essas coisas. Se nós temos tratado as pessoas com verdadeiro interesse, com verdadeira disposição, com verdadeiro cuidado, se nós temos valorizado o que as pessoas têm feito para buscar servir a Cristo no nosso meio, se nós temos nos interessado em ajudar para que isso aconteça da melhor forma possível, através da vida dos nossos irmãos, e se nós temos também
buscado o bem-estar do próximo, o cuidado com o próximo, a compaixão para com o próximo, assim como Cristo quer que a gente busque, para que a gente possa ser esse corpo bem ajustado a Ele. Então, para a gente não perder o fio da meada, foi sobre isso que a gente conversou com base em 1 Coríntios 12, do 12 ao 26. A gente falou sobre como a gente pode viver a unidade em Cristo como igreja, observando essas 3 atitudes que são necessárias para que isso aconteça. Primeiro, não invejar nem desprezar o nosso próximo, o nosso irmão em Cristo que faz parte da mesma comunidade que nós. Segundo, não invejar, muito menos desprezar a função que é exercida pelo outro no nosso meio. Pelo contrário, né? Partir em prol de ajudar e favorecer que isso aconteça. E, por fim, de buscar o bem do próximo em todos os sentidos no que diz respeito à nossa comunidade. Em que isso impacta as nossas vidas na prática, pessoal? Que às vezes a gente fica muito na beleza das palavras, né? Na beleza dos conceitos e deixa a prática de lado. Primeiro, que Cristo projetou a igreja como algo coletivo, não individual, né? A gente não consegue viver o cristianismo de maneira isolada. Para ser cristão, a gente tem que ser parte de uma comunidade, a gente tem que estar envolvido com uma comunidade e entender que o corpo de Cristo é composto por muitos membros. Nós somos um deles. Nós temos que entender também que todos os membros têm sua importância no que diz respeito à função, né, no que diz respeito a valor dentro desse corpo. Nós não podemos desprezar ou menosprezar qualquer pessoa que é parte da nossa comunidade de forma alguma. A gente tem que, pelo contrário, buscar sempre um relacionamento de comunhão bem ajustado a Jesus, onde todos se sintam parte incluída e podendo exercer suas funções no nosso meio. A função que todo membro exerce dentro de um corpo, ela é importante para que esse corpo funcione. Então, às vezes, e vocês têm visto, a gente tem ministérios que têm funcionado com muito menos pessoas do que deveriam e tem feito falta. Ministério de Missões, por exemplo. Faz muito tempo que nós temos orado para que alguém se engaje e cuide desse ministério. Isso influi em nós entendermos missões melhor como igreja e influi também na vida dos missionários, que como comunidade a gente ajuda. Que volta e meia a comunicação tem um delay, porque a gente está funcionando no mínimo, né? Mesma coisa para ação social e etc. Líderes, para facilitar grupos, né? A gente muitas vezes precisaria de mais pessoas do que nós temos. E da mesma forma, isso não impacta só no desempenho final do ministério, mas no como também às vezes se sobrecarregam as pessoas que se envolvem em fazer parte desses ministérios. Então, sendo membros desse corpo, nós temos que estar preocupados com como ele funciona, no como a gente pode ajudar ele a funcionar bem. Então, que a gente ore, se debruce diante de Deus e entenda que é a Igreja Aliança Bíblica do Pio X, na qual nós fazemos parte, que a gente precisa, de alguma forma, dispor para que soluções aconteçam. Não podemos esquecer, e aqui eu acho que é crucial, tá, pessoal? Que Jesus é aquele que sustenta e direciona o corpo, que é a igreja. A gente só existe como comunidade, a gente só funciona como comunidade, porque Jesus permite, sustenta e direciona essa comunidade. A partir do momento que isso estiver desajustado, certamente o fim não vai ser bom e por isso que a gente cuida muito dessas coisas. Como parte do corpo, que é a Aliança Bíblica do Pio X, nós, como indivíduos, como membros, devemos buscar estar bem e funcionar bem. Tratar os desafios que Jesus coloca na nossa frente. Se Jesus nos chamou para ser o dedão, que a gente seja o melhor dedão do mundo. Se Jesus nos chamou para ser o dedinho, que a gente seja o melhor dedinho do mundo. E que a gente funcione como um bom dedinho. Da mesma forma, as outras partes. Como parte desse corpo, a gente deve também buscar o bem-estar e o funcionamento de todo o corpo. Se a gente está vendo uma parte que está doente, que está dolorida, que está machucada, a gente não vai esquecer que ela está ali. A gente sente também. A gente se afeta também com isso. O corpo todo sempre vai passar junto por todos os processos. A gente tem de ter isso bem claro no nosso coração. Sendo assim, a gente tem que mirar como alvo viver a unidade que Cristo nos proporciona viver. Nós temos que estar atentos
ao que acontece ao nosso redor para ser do bom perfume de Cristo na vida das pessoas que são parte da nossa comunidade. Como é que a gente pode trazer um desafio prático para nós, então? Porque a gente sempre gosta de olhar o que as Escrituras nos dizem e trazer algo que a gente possa praticar a ponto de gerar mudança, né? Acho que as duas coisas que a gente pode fazer essa semana, né, como parte da igreja, que é a Aliança Bíblica do Pio X, disposta a Jesus Cristo como nosso Senhor. Primeiro, avaliar como a gente tem vivido unidade com o corpo, né, como a gente tem visto essas coisas sobre as quais a gente falou hoje. Desde a questão das pessoas que estão ao nosso redor, se a gente tem dado o devido atenção, cuidado e valor para elas, até as questões das funções que acontecem no nosso meio, se a gente tem se preocupado, se engajado, se disposto a ajudar para que o corpo funcione da melhor maneira e o mais ajustado a Jesus possível, olhar para o nosso papel dentro disso. E segundo, de alguma forma, se interessar de forma prática em relação à vida de algum outro membro do corpo. Sair só do nosso mundinho, do nosso universo e pensar, o que eu posso fazer para ajudar o meu irmão do grupo célula? O que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa que eu tenho feito discipulado ou aquela pessoa que eu sei que está sofrendo alguma coisa e é parte dessa comunidade da qual eu faço parte? Então, esse é o desafio prático para nós. Olhar para como nós temos sido como membro e no como a gente pode servir como membro, outro membro ou uma parte do corpo em prol de Cristo e do Evangelho. Certo? Vamos orar por isso, pessoal? Jesus amado, somos muito gratos porque a gente tem o privilégio de poder desfrutar do Teu plano que é perfeito e a vida como corpo bem ajustada a Ti é parte desse plano, Senhor. Obrigado porque o Senhor, desde o início de tudo, desde antes de tudo se formar, já tinha tudo pronto, já tinha tudo pré-estabelecido, Deus, e sabia quais seriam os nossos desafios, quais seriam as coisas que a gente deveria trabalhar e, ao mesmo tempo, o como bem ajustados as Tuas mãos a gente poderia vir e pode vir a ser usado como comunidade. Cuida, Senhor, para que, como Aliança Bíblica do Pio X, a gente possa ser uma igreja que se preocupa em ser um corpo que vive saudável e bem ajustado a Ti, Senhor. Que a gente possa se preocupar com a questão de ser membro ativo e engajado nesse projeto que Tu tem para a Aliança, Senhor, e da mesma forma, que a gente não viva de maneira indiferente aos nossos irmãos que também são parte disso. Que a gente consiga, com aquilo que o Senhor permitiu que nós fôssemos, servir as pessoas que estão aí fora, mas também se preocupar em cuidar e estar ajudando a vida dos nossos irmãos que estão aqui dentro, Pai. E que tudo isso venha a acontecer com o propósito central, Pai, de o Teu nome ser glorificado, do Teu amor e Tua graça vir a ser conhecido através da nossa vida e do nosso relacionamento como comunidade, Pai. Nos ajuda nesses desafios, que a gente possa, durante essa semana, se avaliar bem nesses quesitos e, ao mesmo tempo, Senhor, que a gente vá além, que a gente se envolva com os nossos irmãos a ponto de estar buscando em Ti e, através do Teu Espírito, fazer a diferença na vida deles, Pai. Cuida, Senhor, desse restinho de celebração que nós vamos ter ainda, desse momento de comunhão, e que o Senhor possa também estar nos levando em segurança de volta para casa. É isso que a gente te pede e te agradece, no Teu nome, Senhor Jesus. Amém.